amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E hoje vai ser um tema um pouco provocante, atual, que faz a gente refletir muito da nossa evolução que a gente faz todos os dias. E o tema de hoje é guerras e catástrofes, o porquê elas acontecem. Vamos lá, começa aí Muito falando. atual, né? Muito atual. Infelizmente, a gente vê que... Eu acho que principalmente as guerras, né? Porque quando acontecem esses desastres naturais, apesar de ter o dedo do homem sempre por trás, a gente vê uma solidariedade, uma comoção das pessoas tentarem se ajudar. E quando a gente vê a guerra, apesar de até existir essa comoção também, sempre tem um lado que, eu concordo mais com aquele lado, eu concordo mais com aquele outro lado, nada justifica as guerras e as mortes, mas sempre existem duas óticas, né, ali, duas visões um pouco diferentes dos desastres naturais. E a gente vê o mundo hoje em dia, talvez já numa terceira guerra mundial silenciosa, né? Não oficial, né? Mas várias nações envolvidas em diferentes conflitos e que, com o mundo globalizado como é o de hoje, acaba afetando o mundo inteiro. E é complicado, a gente não sabe onde isso vai parar, porque hoje a tecnologia e o poder bélico das nações é muito grande. Eu acho que a gente não tem conhecimento de todo o poder bélico que as nações de fato têm. Então a gente tem que orar bastante pelo nosso planeta, assim, porque principalmente essas questões da guerra acaba machucando, né? Sim. E até pra gente começar o nosso papo, quando a gente pensa no espiritismo, a gente pensa muito em desenvolvimento. E pra gente desenvolver, a gente precisa passar por alguns desafios. Até que ponto é algo que precisa acontecer, né? Então, assim, tem coisas que de fato acontecem atualmente, que nós deveríamos passar resultado de ações passadas nossas, Sim. né? Então, assim, a gente tá aqui para evoluir e por isso, para isso, né, temos obstáculos. Até que ponto é de fato um obstáculo que nós devemos passar, ou se realmente é uma coisa que nós estamos provocando hoje? Tem alguma explicação para isso? Não que não espero uma resposta assim, né? É isso, mas eu queria trazer esse pensamento, né? Porque algumas coisas que nós passamos hoje é do nosso passado, de outras vidas, outras que nós estamos provocando realmente nessa vida, né? Só com essa sua pergunta eu poderia ir para vários caminhos aqui na resposta. Se a gente abrir o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, eu acho que é o capítulo mais difícil. Não sei, mas assim, é um dos capítulos mais difíceis. Densos, eu acho Ele é um capítulo denso, é muito difícil, porque quando a gente passa por uma aflição, a gente sabe o quanto dói. Então a gente olhar para essa aflição e falar, putz, eu tenho que agradecer por essa aflição, é muito contraintuitivo. Então é um capítulo denso, é um capítulo difícil. E eu acho que quando a gente assimilar esse capítulo, quando a gente de fato conseguir assimilar 100% desse capítulo, a gente já vai estar pelo menos nos mundos ditosos aí, para não dizer já em mundos celestiais. Todas as aflições, elas têm uma causa, né? Ninguém passa por nada que não tiver que passar. E aí essas causas podem ser de vidas passadas, como você falou, ou de vidas atuais. A gente não consegue saber, de fato, todas as origens, mas a gente pode tentar pensar por um seguinte raciocínio. Eu nasci com todas as minhas limitações
digestivas, intestinais, de alergias e etc. Eu nasci com aquilo, eu nasci. Me leva a imaginar que seja algo que eu estou trazendo como um resgate de algo que eu fiz lá atrás. Porque eu nasci com aquilo. Então, assim, a gente pode pensar por essa ótica. Outra coisa é, a pessoa fumou a vida inteira, 30, 40 anos, e aí desenvolve um câncer de pulmão. Não, calma, você fumou 40 anos, e aí você desenvolveu um câncer de pulmão? Eu acredito que, né, pode ter quase certeza que seja a questão de você ter fumado. Sim. Então, nós podemos passar por aflições por causas anteriores ou por causas atuais. E ele separa essas duas coisas no capítulo. E aí tem um outro ponto, que assim, nós podemos passar por coisas como resgate ou como preparação. Nós podemos passar por uma aflição porque estamos resgatando algo de errado que fizemos nessa ou numa vida passada, ou nós podemos passar por uma aflição como uma forma de preparo para uma missão futura. Um exemplo que eu gosto sempre de dar quando eu explico isso, que fica muito simples e até entra bastante no seu mundo, é a questão musculação. É a questão academia. A gente vai lá na academia, aí a gente pega o ferro e vai. E treina, e treina, e treina. Aí a gente gera ali uma lesão no músculo e tal. Você sabe muito melhor o procedimento anatômico da coisa e tal, mas a gente gera uma lesão naquele músculo e aí as fibras vão se reconstruir mais firmes, mais fortes, e aí o músculo vai aumentando. Então você gera um estresse naquela musculatura para preparar ela para ficar mais forte. É a mesma lógica. Você não está gerando o estresse naquela musculatura na academia como um resgate ou algo que ele tenha que passar ali. Não, você está gerando um estresse e uma lesão ali na sua musculatura naquele momento do treino para que ela fique mais forte. Então é a mesma coisa, a gente pode passar por aflições por causas de outras vidas ou causas dessa vida atual e também podem ser aflições que venham como preparação para algo que vai acontecer nessa ou numa outra vida também. Às vezes a gente tem uma missão de, a gente precisa ir por aquele caminho X, mas eu não estou pronto para ir para o caminho X ainda, então nessa vida aqui eu vou pelo meio X, depois eu vou por 3/4 de X, até que na outra eu chego lá no X completo. Então, também existe uma construção. Eu acho que, numa forma geral, o que a gente tem que falar é assim, a gente não tem que ficar pensando se é causa anterior, se é causa atual, se é resgate, se é preparação, porque no fundo a base é a mesma, a base é o amor, a base é o desenvolvimento. Então a gente não tem que olhar para essas situações e ficar tentando pensar, puxa, mas o fulano de tal desenvolveu uma doença tal. Cara, será que ele fez na vida anterior para passar por isso? A gente não vai ter essa resposta. Se fosse pra gente ter essa resposta, a gente não passaria pelo véu do esquecimento ao reencarnar. Então se a gente passa é porque a gente não precisa saber. Não é algo que vai mudar o jogo na nossa questão de desenvolvimento espiritual. Então não precisa ficar buscando, não, vamos lá. Pô, tô com essa situação aqui, tô com essa limitação aqui, aconteceu isso aqui comigo. O que eu posso aprender com isso aqui? O que isso aqui tá querendo me ensinar? Como que eu posso olhar para isso aqui com uma ótica diferente? E aí sim, a gente desapega um pouco dessas questões de por que isso, por que aquilo outro, e a gente começa a desenvolver mais o que de fato faz sentido, que é essa ótica de aprimoramento, de desenvolvimento. E falar de justiça das aflições é trocar reclamações por agradecimentos. Essa eu acho que é a parte mais difícil. A gente passa por uma baita de uma dificuldade. A gente desenvolve uma doença, um familiar nosso desenvolve uma doença, porque doenças de familiares não são resgates individuais. O Alzheimer, por exemplo, não é um resgate individual. Não é. Imagina você convive a vida inteira com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, com a sua avó, sei lá, e aí de repente ela não lembra mais quem é você, de repente precisa de você para absolutamente tudo, envolve toda a família se volta para aquela pessoa que não lembra mais das coisas, etc.
Não doenças assim não são resgates individuais, são resgates coletivos, principalmente das pessoas mais próximas da família, que todo mundo se impacta, muda a rotina de todo mundo, você pode falar melhor do que eu sobre isso, muda. Então todo mundo trabalha junto por alguma coisa. E aí você pegar um cenário desse e você falar, puxa, eu tenho que agradecer a Deus por essa aflição, porque ela está me ensinando alguma coisa, é muito difícil. Então por isso que eu acho que é o capítulo mais difícil que tem. Olha só, até puxando uma coisa que a gente fala demais aqui, né? Eu trabalho muito na prevenção. Eu saí da faculdade, eu falei disso aqui também. Eu saí da faculdade pensando que eu ia trabalhar muito em casos graves, né? Em estágios, não estágios terminais, mas assim, estágios mais graves da doença. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com gordura no fígado, mas o estágio mais grave é a cirrose hepática. Então, eu saí da faculdade achando que eu ia trabalhar com esses casos. Porém, logo eu percebi que o meu papel ele estava sendo de total relevância nos estágios iniciais do que no último. Na prevenção. Sim. E por que eu estou dizendo isso? Nós não agradecemos o tanto de informação e o tanto de conhecimento que nós temos na palma da nossa mão. Sim. Eu acabei de falar da gordura no fígado. Antigamente, eu não estou falando de 20 anos atrás, assim, 5 anos atrás, não se falava nem em congresso que você deveria alertar o paciente de que daqui a alguns anos a gordura no fígado poderia ser algo muito prejudicial à saúde, né? Que poderia evoluir. Alguns anos atrás, você iria no médico, ele ia olhar o seu exame, um ultrassom do abdômen, né? Que é bem de rotina, e falou assim, só uma gordurinha no fígado, todo mundo tem. Então, realmente é algo comum. Só que não pode ser tratado como algo normal. Hoje, quando nós vamos nos congressos, palestra sim e palestra também, a gente escuta. Precisamos avisar dentro do consultório a importância da regressão da gordura no fígado. Porque está cada vez mais aumentando os casos e daqui a alguns anos já tem ali grandes estudos que vai ser maior causa de transplante hepático, transplante do fígado. Então, é uma coisa que vai evoluir daqui 2 meses, 5 anos? Não, pode demorar 20 anos. Mas 20 anos passa. Às vezes vou ter uma gordura no fígado jovem. Então, eu não consigo me imaginar cuidando de algo para quando eu tiver 50 anos. Né? Eu não consigo imaginar, falar assim, nossa, eu vou ter um filho agora e eu vou me cuidar para quando eu tiver 50 anos não der uma coisa errada na minha saúde, né? Não aparecer um imprevisto, não ter uma doença mais séria que mude a vida do meu filho, da minha família inteira. Então, antigamente a gente não tinha esse acesso à informação, a gente não tinha aviso do próprio profissional, né, o alerta, porque realmente tratava como algo muito comum. E aí, pegando a parte do Henrique, ele acabou de falar, a gente não para de reclamar, né, a gente tem esse lado da falta do agradecimento. Eu vejo isso diariamente nos pacientes. Não que ele tem que agradecer, nossa, obrigada pela informação. Mas, diante de tanta informação, a gente ainda continua errando a mesma coisa de forma repetida e consciente. Né? Não precisa mudar do 8 para o 80, mas nós temos a consciência do que é para ser feito e nós não conseguimos fazer 1% diferente todos os dias. Sendo avisado. Então, hoje, nós estamos sendo avisados. Nós temos tudo na palma da mão. E nós escolhemos não colocar em prática. Sim. Então, isso é um pouco preocupante, né? Você deixou uma bola pingando assim pra mim agora, porque você estava falando, eu lembrei de uma parábola de Jesus, que é a parábola da casa sobre a rocha. E Jesus fala que existem 2 homens, um que construiu a casa sobre a rocha e um que construiu a casa sobre a areia. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele diz isso, né? Que existem esses 2 homens e que aí teve uma tempestade, que os rios foram inundados,
teve uma tempestade de vento e a água e o vento chocaram naquelas casas, só que a que estava sobre a rocha não cedeu, enquanto a que estava sobre a areia cedeu, desmoronou e destruiu completamente. E aí ele fala que as pessoas que ouvem as palavras, mas colocam em prática, são essas pessoas que constroem a casa sobre a rocha. As pessoas que não colocam em prática são essas pessoas que constroem a casa sobre a areia. E o que é colocar em prática? É justamente isso que você falou. Hoje em dia não existe mais desculpa para a gente falar, eu não tenho informação. Você não precisa ter um Evangelho segundo o Espiritismo físico, você não precisa ter o Livro dos Espíritos físico, você não precisa ter nada disso físico. Se eu pegar esse celular aqui agora e jogar Parábola da Casa sobre a Rocha, eu acho. Se eu pegar esse celular agora e jogar aqui no Kardecpedia o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está aqui na palma da minha mão. Então você não quer, não é que você não tem o acesso, você não quer ter o acesso, é diferente. E quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus, Jesus falava pra gente para divulgarmos o Evangelho e, se fosse preciso, que usássemos palavras. Ou seja, a divulgação do Evangelho do Cristo não é com palavras, não é falar. Porque falar, eu posso abrir esse celular aqui agora, pegar qualquer coisa de Jesus, gravar um vídeo e sair falando. Se eu não vivencio aquilo, de nada adianta. Eu preciso vivenciar, que é colocar em prática os ensinamentos. Então, não existe mais a desculpa para não fazer. A gente tem que ir atrás da informação e a gente tem que entender e colocar em prática. E aí você me deixou um outro gancho, que não tem como não falar disso quando a gente fala de guerras e essas catástrofes, né, esses desastres naturais, que é na terceira parte do Livro dos Espíritos, das 10 leis morais, se eu não me engano é a quinta lei, é a lei de destruição. Abram o Kardecpedia e coloca lá, Livro dos Espíritos, que vocês vão localizar. A lei de destruição é uma lei muito, muito interessante de pegar a sequência, se eu não me engano, começa na 727, 728, é por aí que começa. É muito interessante que você vai perceber que o Kardec começa a perguntar para o Espírito da Verdade sobre a lei de destruição e ele não consegue assimilar aquilo que o Espírito está trazendo para ele. Porque ele pergunta, aí o Espírito responde um negócio e aí ele, não, mas e aí ele vai. E aí pode ler em sequência a pergunta que você vai ter essa percepção de que ele começa a apertar até conseguir a resposta, porque para ele é muito contraditório e eu não tiro a razão. Quando a gente olha uma guerra, vamos pegar, por exemplo, o desastre lá de Brumadinho, o rompimento da barragem. Olha aquelas casas, olha para aquelas pessoas, pega a enchente que teve no Rio Grande do Sul, acho que foi ano retrasado, ano passado, não sei. As imagens que a gente via, eu duvido que você vê uma imagem daquela e não passe pela sua cabeça, você pode até não falar, mas que não passe pela sua cabeça a seguinte coisa: Deus esqueceu dessas pessoas. Não é possível. Cadê Deus, né? Cadê Deus nessa situação? Pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente vê todo verão enchente atrás de enchente nos mesmos lugares. Aí a família vai e fala, é a quinta vez, é a 10ª vez, é a segunda vez. Você vê que a família perde tudo aquilo. Aí ela recupera, aí vai no ano seguinte, perde de novo. Cadê Deus nisso? Não tem como você ver um negócio desse e você não se perguntar. E foi por isso que o Kardec começou a ir atrás e indagar e apertar. Porque ele fala, né, que nós não precisaríamos das guerras, nós não precisaríamos desses desastres naturais para evoluir. Só que, e aí eu linko muito com o que você falou agora, nós sempre esperamos a bomba explodir para a gente se mexer. Nós somos eternas Gabrielas. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. Nós somos eternas Gabrielas. Se nada acontece de chocante na nossa vida, a gente não muda. E às vezes pode acontecer alguma coisa de chocante que mesmo assim a gente não vai mudar.
Mas se não acontecer nada, a nossa tendência é viver numa eterna inércia. Eu sinto muito. Nós não estamos encarnados aqui para viver numa inércia. Se fosse para isso, a gente não estaria encarnado. Existem pelo menos 15, 16 bilhões de espíritos numa fila gigantesca de reencarnação. Então, se você está aqui encarnado, é porque você precisa fazer alguma coisa, não é para você simplesmente existir. Então, Kardec começa a indagar nesse sentido. Poxa, mas precisa de tanta destruição, precisa de tudo isso acontecer, que o Kardec até chama de flagelos, né? Os flagelos naturais. Ah, e é engraçado, é interessante, eu tô lembrando agora da pergunta aqui. Eu acho que é 728. Ele fala assim, com que fim Deus castiga, ele coloca essa palavra ainda, castiga a população, a humanidade com os flagelos naturais. E aí é interessante a gente falar dessa parte do castigo, que obviamente não é um castigo, não é uma punição. Mas o Kardec estava indagando de algo que ele também não conhecia. Então, para ele, essa era a visão, essa era a interpretação. Mas não é que Deus castiga. Então é bom abrir essa aspas para explicar, esse parênteses para explicar, porque senão, nossa, tá vendo como é que castigo, é punição? Vocês espíritas sempre falam que Deus não pune, não sei o quê, mas tá lá no livro dos espíritos castigar. Sim. Então, não, foi a palavra com que Kardec conseguiu traduzir aquilo que ele estava querendo dizer. E aí a resposta é justamente essa. Não é que existe a necessidade, mas esses flagelos, esses desastres naturais, as guerras, essas coisas acontecem para fazer com que a sociedade avance mais depressa. Mas isso acontece? Acontece. Pega todos esses desastres, Brumadinho, essas enchentes no Rio Grande do Sul. Olha a mobilização que teve de pessoas mandando mantimentos, mandando roupas, mandando cobertas, mandando tudo que foi possível mandar, cada um do seu jeito. Pix, a gente teve agora recentemente Juiz de Fora também na mesma situação. O pessoal mandando roupa, mandando alimento, mandando Pix, cada um ajudando da forma com que pode. Olha a mobilização que acontece. Sim, uma união, né? Uma grande união. Se isso não tivesse acontecido, muitas pessoas não teriam feito absolutamente nada, mas elas fizeram, elas se movimentaram por causa de um desastre natural. Qual que é o grande problema nisso tudo? É que quando a catástrofe, eu não vou dizer que a catástrofe passa, porque essas pessoas, provavelmente tem gente em Brumadinho que sofre as consequências até hoje. Mas quando deixa de ser midiático, quando sai da televisão, quando aparece alguma coisa mais interessante para a televisão mostrar, aí as pessoas voltam a... Nem lembra que aconteceu Brumadinho, nem lembra que aconteceu no Rio Grande do Sul, nem lembra de Juiz de Fora. Então, acontece uma catástrofe, todo mundo se comove. Não. Se a gente conseguisse, e eu não acho que a gente perde tudo. Pessoas que criam ali algumas relações, pessoas que mudam alguma coisa naquele acontecimento, elas podem até manter. Mas se a gente pegar, sei lá, 90% da população, 95% da população, assim que deixa de ser midiático, pronto, já cai. E a gente está num ano de eleição, então a gente vai começar a ver daqui para frente pessoas se ofendendo e etc, porque pensa diferente de X, de Y e tal. Pô, cadê aquela solidariedade toda dos desastres naturais? Então, assim, sinto muito. Vão acontecer vários outros desastres. Sim. A gente vai ter que passar por um monte de coisa assim, por nossa culpa, que a gente precisa avançar. Nós temos o objetivo de sermos espíritos puros e a gente tem que chegar lá. A gente vai chegar lá. Uns mais rápido, outros menos rápido. Só que quanto mais a gente demorar, mais vai apertar o cerco. Quanto mais a gente lutar contra isso, mais situações difíceis vão acontecer, porque a gente não tem escolha. A gente vai precisar ser espíritos crísticos. Então, a gente vai ter que passar por esses choques para poder fazer alguma coisa. Não é que Deus quer castigar, mas nós somos Gabrielas. Então, tá bom, nada muda com você? Beleza, vai acontecer um flagelo. Ah, passou o flagelo, não mudei. Vai ter outro flagelo. É simples assim. A conta é essa. E acho que acontece isso muito com você, né? A pessoa vai lá com você na primeira consulta. Ah, tá com sobrepeso, mas nada demais.
colesterol tá mais ou menos ali, pá, mas também nada demais. Alteração X, Y, Z nos exames, mas aí volta daqui 3 meses. Opa, o sobrepeso já aumentou. O colesterol, pá, você já tá assim, você já tá assado. Ah, não, mas deixa quieto, isso aí é... Não. Aí vai voltando. Até que... Então, se você é uma Gabriela também e tá vendo aqui por A mais B que você precisa mudar e você não muda, toma, vai ter alguma coisa. Vai passar por alguma situação. Dá pra gente fazer esse espelho pra sua realidade, com certeza, né? Infelizmente é comum, né? Infelizmente é algo comum, porque, como eu falei agora mesmo, é muito difícil a gente se enxergar a longo prazo. E certas coisas na nossa vida vão acontecer muito a longo prazo, sejam boas ou ruins. A gente não tem paciência nem de esperar a coisa ruim e nem a boa. Cada vez menos paciência. Então, realmente, acaba sendo comum. E poucas pessoas, mesmo nas piores situações, dão aquele estalo. É difícil, não são todas patologias que a pessoa fala, opa, até aqui, já chega, deixa eu virar a chavinha. Não, às vezes precisa acontecer muita coisa para as pessoas mudarem o hábito, né? E isso acaba sendo triste para o profissional, porque a gente sempre pensa, putz, o que eu não estou fazendo para convencer aquele paciente? O que eu estou deixando de passar? O que eu poderia falar que eu não estou falando? A gente realmente pensa nisso, mesmo não sendo uma preocupação nossa, né? De fato, sendo uma missão nossa ficar convencendo que a pessoa precisa se cuidar. Não é a minha missão número 1, mas a gente se preocupa em não conseguir. A gente se preocupa quando nós estamos mais alertas do que o próprio paciente com a saúde dele. E a gente sempre pensa o que estamos deixando de fazer para isso acontecer. Aí que está o maior ponto. Mas é algo comum e graças a Deus sempre dá tempo de fazer algo. Né? Quando a pessoa vivencia certas situações na vida decorrentes da saúde, né? Alterações importantes, ela leva um susto e ela vai atrás dos profissionais, não vou dizer meio caminho andado, mas é que realmente ainda tem pessoas que mesmo com susto não dá esse estalo, né? Realmente. Então, eu tenho vários pacientes. Essa semana mesmo atendi um paciente que eu falei que ele vai fazer aniversário de 2 anos lá na clínica, eu vou ter que levar um bolo em julho. Ele já está em tratamento 2 anos. Não são 2 meses, não são 2 dias, são 2 anos e ele chegou com um susto, né, de ir viajar com a família dele. Nessa viagem ele sentiu tanta coisa, ele passou tão mal por conta do excesso de gordura corporal, né, que leva ao excesso do peso. Aí já estava com alteração no coração, já estava com uma síndrome metabólica, foi pro cardiologista e o cardiologista falou, você precisa emagrecer, precisa perder gordura, vamos lá. E aí, bom, chegou. Mas ele tá bem? Sim, perdeu? Sim, ele perdeu. Parabéns, então, parabéns. Ele perdeu em 2 anos, ele é um outro ser humano, assim, ele perdeu mais de, eu não vou lembrar de cabeça, mas ele tava assim com mais de 50 quilos de gordura corporal e hoje ele tá na casa dos 20 quilos, Nossa. Ele tá com 21 quilos, acho que ele tá com 56 quilos de gordura. Ele é um outro ser humano, até de foto, né, brinquei com ele, falei assim, você se lembra? Porque é outra pessoa. É outra pessoa. E a gente que vê sempre, não pega. Sim, eu sei que ele era diferente, mas eu não tenho essa imagem de um antes e depois, né? E aí ele pegou e abriu uma foto bem do rosto dele. Ele falou assim, eu lembro que eu tenho essa foto nos meus favoritos, pra eu nunca mais voltar aqui. A imagem dele mudou. O peso na balança mudou. O peso de gordura corporal também mudou. Só que a disposição dele mudou demais. Então ele tinha uma alteração na coluna, ele fez cirurgia na coluna, fez um procedimento, fez fisioterapia, desses 2 anos ele ficou muito tempo sem poder fazer atividade física, aí ele começou a fazer atividade física
E aí no mês passado, que a gente tinha até uma consulta agendada, ele falou, eu preciso reagendar, porque hoje eu atendo ele a cada 6 meses. Ele já tá numa fase de manutenção. E ele passava toda semana. Hoje só a cada 6 meses ele passa lá. Então ele já teve uma alta médica. E aí ele reagendou a consulta porque ele estava fazendo uma caminhada especial, né? Uma caminhada que a gente chama de esperança, uma caminhada mais religiosa. E aí, quando ele chegou na consulta, adivinha quantos quilômetros? Chuta aí, eu quero saber quantos quilômetros ele caminhou. Para uma pessoa que não 30? podia... 20? 340 quilômetros em 10 dias. Misericórdia. Caminhada da fé. 340? 340 quilômetros. E depois que ele terminou, ele ainda fez mais 60 só para dar uma aquecida para finalizar. 400 quilômetros. O cara foi de São Paulo até depois de Ribeirão Preto a pé. Meu Deus do céu. E é fé mesmo, né, gente? Caminhada da fé realmente tem um nome. Caramba. Uma caminhada da fé, uma pessoa que tinha um excesso de gordura, que não conseguia tomar banho em pé. Ele tomava banho sentado. E hoje ele anda, né? Então, assim, não é que eu tô aqui expondo ele, nada disso, mas eu gosto de trazer casos, sem trazer nome, né? Ninguém precisa saber. Mas é muito mais palpável trazer casos clínicos Sim. aqui. E se ele estiver vendo esse vídeo, que ele super acompanha os conteúdos, ele sabe do merecimento dele e o que ele faz todos os dias. E para ele chegar nisso, ele mudou muita coisa na vida dele. E como eu falei... Precisou tomar um susto? Precisou tomar um susto. Gabriela. Mas é mais um empresário que focou muito, né? E hoje desacelera, como diz a mulher, agora é ela que trabalha enquanto ele faz os 340 quilômetros. Mas mudou drasticamente os horários dele. Hoje ele dorme 8 horas da noite e acorda 3 horas da manhã, porque ele caminha todos os dias de manhã. Então é uma mudança de estilo de vida, do que come, do ambiente que convive, né? E os novos parâmetros, as novas medições. É claro que você não precisa ser igual a ele, né? Ele fez muitas mudanças na vida dele, mas esse é o momento dele. E essa é a mudança dele. Mas o que eu queria trazer aqui foram 2 anos. E nesses 2 anos tiveram semanas ótimas e semanas iguais às anteriores. Hoje a gente está muito no imediatismo, né? Eu já falei várias vezes que eu trabalho em tratamentos com as medicações famosas de emagrecimento, mas que a gente usa, né, para tratamento de obesidade. E a gente faz medições, às vezes semanais, quinzenais. E não é porque você perdeu um peso essa semana que você vai perder igual ou mais na semana que vem. E isso fica enlouquecedor, porque as pessoas, o muito pra gente profissional, né, nós profissionais, é pouco. Você fala, nossa, perdeu 2, 3 quilos na semana, eu falo feliz, e a pessoa fala, só isso? Né? Pra perder 1 quilo de gordura tem que gastar 7.700 calorias. Como que é só isso, né? Percepção. Né? Então a percepção. E aí se você vê os exames dele, tudo que ele fez, teve semana que ele foi super bem, teve semana, mês, que todas as semanas foram iguais. E se ele desistisse ali? E se ele olhasse e falasse assim, nossa, não tá mais dando certo, já não tá mais valendo a pena, ele não ia chegar no resultado que ele tem depois de 2 anos, entende? Então a gente precisa ver muito a longo prazo e ele tava exatamente pela saúde dele. E eu vejo essa diferença, né? Eu trabalho muito com a saúde, mas tem os casos de estética. E como ele não estava preocupado com o lado estético, ele estava com paciência, porque a qualidade de vida dele, independente do peso na balança, estava mudando. Né? Estava mudando diariamente, até o fato de pôr um tênis, não passar mal de pressão alta, pequenas coisas do dia a dia que ele estava vendo diferença. Você né? falou Então, dessa questão da paciência, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas surgiu aí um novo aplicativo de entrega, né? De delivery, não vou ficar falando os nomes. Não sabia. Misericórdia. E aí passa propaganda desse aplicativo na televisão. E sabe qual é o diferencial que pelo menos esse aplicativo se coloca? Tempo de entrega. Tempo de entrega.
tudo bem, nós temos uma realidade que a gente praticamente não pede comida por aplicativo, por delivery. Quando a gente pede, a gente vai pedir uma pizza, vai pedir um lanche, algum pontual num final de semana, assim e tal, porque a gente não tá com pressa. Mas, na boa, eu parei e pensei, cara, eu tô a fim de comer uma pizza, tô a fim de comer um lanche, tô a fim de, sei lá, pedir alguma coisa num aplicativo. Pô, eu vou usar o X ou o Y, porque o tempo de entrega do cara é, pelo amor de Deus, a gente não consegue esperar, sei lá, gente, nós estamos em São Paulo, uma cidade, se abrir o aplicativo de entrega aqui, quero pizza, vai ter 700 pizzarias num raio de, sei lá, 10 quilômetros da sua casa. Não é possível que você não possa esperar. Uma é 30, a outra é 32 minutos. Eu não posso. Que isso? Então a gente realmente. Porque o JJ fala muito isso e eu concordo com ele, né? O dinheiro não está no banco, o dinheiro está no problema. Então as empresas veem problemas e buscam solucionar problemas para aí sim vender alguma solução e ganhar o dinheiro. Então, se um aplicativo veio com esse posicionamento de ser um aplicativo de entrega mais rápido do que o outro que existe, ou os outros que existem, é porque isso é um problema. E se isso é um problema, eu me preocupo. Na boa. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre esses nossos imediatismos. A gente precisa... cada segundo que passa, eu sinto muito em te informar. Você está um segundo mais perto do dia do teu velório. Então você tá com tanta pressa de viver assim, você tá com pressa de morrer. Mas não tem nada a ver com o assunto, era só porque eu queria abrir esse parênteses. Desabafou. Você falou de pressa, eu falei, nossa, gente. Mas uma coisa que eu acho que é interessante falar sobre essas guerras e catástrofes, né, no ponto de vista da doutrina espírita, é que é um negócio que todo mundo pensa. Teve uma tragédia X, por exemplo, essa tragédia de Juiz de Fora, eu não me lembro ao certo os números de mortos, mas pessoas morreram juntas ali, né, soterradas pela terra e etc. E aí a gente vem para a questão do desencarne coletivo. Cai um avião, morre todo mundo junto ali. Um acidente de ônibus, morre todo mundo junto ali. Existem esses desencarnes coletivos. Pessoas que precisam desencarnar juntos do mesmo causa, né, da mesma causa. Existe essa questão do desencarne coletivo. Isso é um resgate. As pessoas precisam resgatar daquela forma, desencarnando juntas da mesma causa, no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito. Se você não procura a sua morte, você não morre antes da hora. Eu encho a cara, saio, pego um carro a 200 por hora, enfio um carro no poste e morro. Morreu na hora? Não. Você procurou. Agora, eu tô normal aqui, tô tranquilo, acontece alguma coisa, aí já muda de figura. Então é interessante falar desse desencarne coletivo, porque também é mais uma coisa que a lei de destruição fala e que a gente fica se questionando. É engraçado, né? É interessante. O Espiritismo, ele faz a gente desenvolver, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que move montanhas, ele faz a gente desenvolver a fé raciocinada. Não é uma fé cega. Acredita nisso aqui, pronto e acabou. Tem um raciocínio por trás até chegar na resposta. Então, a gente precisa desenvolver essa fé raciocinada para a gente conseguir... Eu não vou falar compreender porque a gente não temos condições, mas entender que Deus não abandona, que não existe algo que está fora de controle, por pior que seja. Tem uma frase, eu não sei se é no Evangelho ou se é em alguma outra obra que eu vi, mas que fala assim, né, as guerras, né, são necessárias, mas ai de quem as provoca. Não sei se é guerras a palavra exata ou se é catástrofes, calamidades, mas enfim, algo ruim é necessário, mas ai de quem provoque. Então, tem um controle. Deus está no controle de tudo. A gente precisa entender que Ele não nos abandona. E que essas guerras, essas catástrofes, essas calamidades, esses desastres naturais são avisos pra gente. Que mostra pra gente, não tá legal. Tal coisa tem que acontecer. Precisa se controlar um pouco melhor isso, um pouco melhor aquilo, um pouco melhor aquilo outro.
A guerra, principalmente, é uma construção. Emmanuel fala isso, eu acho que é no livro Pão Nosso. Emmanuel fala isso, que a guerra ela é uma construção. Eu não sei se é no Pão Nosso. Esqueci o nome do livro, eu vou procurar e eu coloco na descrição. Mas ele fala que a guerra é uma construção e que a guerra armada que a gente vê, que explode, que passa nos noticiários, etc., é o produto final de uma outra guerra que começa lá no nosso íntimo. Então, eu no meu ego, na minha vaidade, no meu orgulho, no meu egoísmo, em todas as questões, começo a me chocar com você, e aí a gente começa a se chocar com outra pessoa, e aí a outra pessoa começa a se chocar com outra pessoa, aquilo vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, até que vira um ponto insustentável, e aí explode a guerra. Por que essa guerra armada acaba sendo mais impactante? Porque são nações, são presidentes de nações, líderes de exércitos, etc. Não sei os cargos, as hierarquias exatamente, com dinheiro ilimitado, um poder bélico absurdo, uma tecnologia surreal, e aí acaba sendo algo muito impactante, muito maior. Mas são essas pequenas coisas que vão alimentando até que exista, de fato, o estopim. E o ponto de partida de tudo é o egoísmo, a vaidade e o orgulho. É falar assim, eu não consigo dar o meu braço a torcer. É falar assim, eu preciso conquistar um determinado território por interesses, por poderes. Mas assim, sinto muito em informar tanto os interesses quanto os poderes, mas principalmente os poderes, eles são momentâneos. Quando a gente perde esse corpo aqui, eu era um líder não sei o que, eu era o presidente. Você era quando você tinha carne. Agora que você não tem mais, sinto muito, você é mais um aqui, arregace as mangas e trabalhe. Isso aconteceu com o André Luiz no livro Nosso Lar, ele conta essa história. Sim. Que ele era um médico, quando encarnado, uma vida boêmia, um cara da alta sociedade, etc. e tal, e aí ele chegou lá, ele não era mais um médico. Ele teve que se reinventar. Ele teve que aprender tudo de novo. Ele levou consigo aquela questão do cuidado para com o outro, mas ele precisou entender como que ele ia fazer aquilo sem o corpo. Aqui você não é o doutor tal. Aqui você não é o presidente tal. Aqui você não é o rei, a rainha ou não sei quem. Aqui você não é mais. Acabou. Aqui é espírito. Então a gente precisa entender que existem várias coisas acontecendo, que o ego, o orgulho, a vaidade está no ponto central de absolutamente tudo. E a gente continua botando tudo a perder. A gente continua acumulando vários débitos na nossa carteira, né, no nosso perispírito, para resgatar lá na frente. Ou vocês acham que esses presidentes, esses líderes dos exércitos, etc., tá defendendo a nação. Tá defendendo a nação, mas tá matando um monte de gente para isso. É débito. Sim. Vai ter que responder, vai ter que resgatar. Como? Não sei, mas vai ser dolorido. Porque quanto maior o erro, maior o resgate. Quanto maior quanto mais débitos a gente acumular, mais a gente vai ter que resgatar. E quando esses débitos estão no ponto central do egoísmo, da vaidade, do orgulho, potencializa ainda mais. Então, para finalizar, acho que assim, a guerra e os desastres naturais não teriam que acontecer, mas eles acontecem porque se eles não acontecerem, a gente não se mexe. E a gente se deixa dominar pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. A gente se coloca acima de todo mundo, de qualquer situação. A gente não olha para o próximo, a gente não busca o nosso desenvolvimento. Então, quer menos guerras, menos catástrofes, menos desastres? Faça a sua parte. Tenta ser o melhor ser humano que você pode ser para esse mundo agora. Tente corrigir todas as suas imperfeições. Tenta colaborar o máximo possível com as pessoas e consigo mesmo. E aí você vai fazer a sua parte. O resto a gente não consegue controlar. O mundo exterior a gente não consegue controlar. E a gente não tem que controlar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, e cada um fazendo a sua parte, nós vamos caminhar para que cada vez menos a gente tenha esses flagelos naturais que o Allan Kardec fala. E por último, abre lá, eu acho que é a Lei 5, a Lei de Destruição,
e passa em todas as perguntas. Você vai ver como o Kardec vai ficando indignado e ele não para, ele começa a perguntar. É muito legal. Quando eu estudei essa lei de destruição, que eu já fiz umas 2, 3 palestras sobre, eu fiquei, caramba, ele não tava... Ele tava inconformado, ele precisava perguntar, e aí ele ia, mas a responsabilidade é 100% nossa. Sim, é verdade. Então, finalizamos? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Não, eu acho que está perfeito. É uma reflexão muito importante, necessária. Tudo que nós falamos, para muitas pessoas é algo óbvio, mas que igual a outros vídeos, né, o óbvio precisa ser falado, sim. A gente precisa escutar, precisa refletir e reforçar isso na nossa mente. E lembre-se, corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer uma qualidade de vida sempre.